Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma exposição da Palavra de Deus e aqui com você, falando hoje, nós falaremos sobre o envio dos 70 ou 72 seguidores de Jesus. O mestre ele vai fazer ali um envio direcionado, com um objetivo. Nós veremos aqui profundamente esse momento em que começa a ser o ensaio de um projeto evangelístico. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai trazer aplicação espiritual. E aí eu quero começar dizendo que a nossa base bíblica se encontra em Lucas, no seu capítulo 10, dos versículos 1 até o 24. E para você que ama a palavra de Deus e gosta de se aprofundar nas Escrituras, esse é o canal, querido. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos evangelizar todas as pessoas. E vem comigo. Bom, queridos, Jesus estava no seu ministério da Galileia para Samaria e preparando-se para ir a Jerusalém, onde eventualmente ocorreria ali a sua crucificação. Queridos, durante esse tempo Jesus estava treinando, Jesus já estava ali discipulando e preparando seus discípulos para continuarem o trabalho que ele começou durante o seu ministério de 3 anos. Eu comecei falando sobre 70 ou 72, irei falar aqui rapidamente. O número 72, ele também tem um significado simbólico assim como 70. Mas, por que nós temos essa, eu vou dizer divergência, mas não é bem isso. Em alguns escritos antigos, mencionam 70, em vez de 72. Bom, e isso aí acaba ficando ali, são 70, 72, só que isso daí não vai trazer diferença alguma, seja 70 ou 72. O importante é ver o propósito, queridos, e a primeira coisa que eu quero falar com os amados é sobre o propósito de Jesus enviar os 70 ou 72 discípulos, seguidores para poderem começar essa grande obra. Bom, eles tinham que preparar e irem à cidade, às vilas, e esse preparo tinha qual objetivo? Para a chegada de Jesus, porque Jesus ia passar naquele lugar. Então eles iam na frente, assim como João Batista começou abrindo os caminhos para poder dizer que o Messias estaria chegando, depois Jesus chegou. Agora Jesus estava enviando os 70 ou 72 para que eles fossem antes, porque ele passaria naquele lugar, seja naquelas vilas, seja naquelas cidades, ele estaria ali. E aí, com a chegada de Jesus, teria a pregação do reino de Deus, as curas de enfermos, ele proclamaria a paz. E tudo isso nós podemos ver em Lucas 10, no seu capítulo 9. Bom, queridos, e então o que nós podemos dizer? Eles eram precursores preparando o caminho para a mensagem de Jesus, muito parecido com o objetivo de João Batista, sendo que antes João Batista preparava as pessoas para o arrependimento, que estivessem com seus corações abertos para receberem a mensagem que viria através do Messias. E esses aqui já estavam indo ali, já declarando o reino, preparando ali para poder dizer o reino é chegado. Já chegava também, inclusive em nome de Jesus, eles expulsavam demônios, curavam pessoas. Queridos, é um propósito maravilhoso. Agora nós temos que falar algo muito especial. Porque Jesus enviou esses discípulos, esses seguidores, de 2 em 2. Tem algum motivo do porquê Jesus mandou de 2 em 2? Nós podemos começar falando sobre o testemunho. Por quê, queridos? No Antigo Testamento, 2 testemunhos eram necessários para validar qualquer declaração ou qualquer tipo de situação para que fosse necessário um testemunho. Tinha que ter necessariamente 2 pessoas. E onde se encontra isso para que a gente possa falar? Deuteronômio, no seu capítulo 19, verso 15. Queridos, enviá-los em pares fortalecia a credibilidade de sua mensagem. Então, quando chegavam 2 pessoas, não somente um estava ali sendo testemunho do outro em relação a tudo que ocorresse, como também aquilo traria com que as pessoas olhassem com bons olhos e não fosse até olhassem com desconfiança, uma pessoa sozinha andando por aí. Não, eram 2.
sendo e falando novamente que eram outros tempos. Hoje, sendo 2 ou 1, qualquer pessoa já vai achar um tanto quanto estranho. Bom, queridos, o segundo motivo de Jesus enviar de 2 em 2 seria o apoio mútuo. Por quê, queridos? A viagem que eles faziam não era fácil, era árdua e poderia envolver inclusive perigos no caminho. Então, ao enviar os discípulos de 2 em 2, Jesus proporcionava o quê? Eles se apoiavam emocionalmente, espiritualmente, um orava pelo outro, até fisicamente. Se alguém precisasse de ajuda, o outro irmão estaria ali ajudando, porque se um estivesse meio enfraquecido, o outro estava mais forte e poderia ajudá-lo. Então, queridos, isso era uma parceria na missão, o que é muito importante. Nós precisamos entender que fazer a missão tendo ali um apoio mútuo é fundamental. Um terceiro motivo que nós podemos aqui dizer do porquê Jesus mandava de 2 em 2 é porque ele tinha que também dar um exemplo à comunidade. A mensagem do reino de Deus, queridos, está profundamente enraizada na ideia de comunidade e parceria. Ou seja, enviando de 2 em 2 reflete exatamente essa realidade, demonstrando que o trabalho do reino de Deus é realizado em comunhão e não isoladamente. Isso quer dizer que ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, de forma solitária? Não é isso que nós estamos dizendo. No entanto, é de bom tom e é claro que é muito melhor quando, por exemplo, uma pessoa vai em um local, vai num presídio, por exemplo. É bom você ir de 2 em 2, um apoiando o outro, mostrando ali a parceria, mostrando que realmente o reino de Deus, ele trabalha nessa ideia de você estar sempre com uma pessoa, demonstrando que você depende de Deus, mas também você precisa do seu irmão, precisa do seu próximo, precisa do seu parceiro de evangelismo. Isso é muito importante. Queridos, nós precisamos falar, eu acho muito interessante porque Jesus ele fala até mesmo como eles deveriam fazer. Quando ele entrasse no lugar, eles tinham que entrar dando a paz de Deus para todos aqueles. Inclusive tinha umas advertências que Jesus fez que são bem curiosas e hoje não é o momento de eu falar desse tema. Nós estamos falando do envio dos 70 ou 72 e quando Jesus fez esse envio, inclusive eles não poderiam ficar parando nem para cumprimentar. Vocês não devem parar para poder falar com ninguém, não. É ir direto, vá direto para onde você deve ir. Outra coisa que inclusive eu acho muito interessante é quando Jesus fala que eles que estavam fazendo a obra não deveriam ficar indo de uma casa para outra. E Jesus usa um termo que muitas pessoas acabam deturpando quando fala que o obreiro é digno do seu trabalho. Preste bem atenção nesse termo que eu vou parar, porque nós estamos falando aqui sobre outras partes, mas esse tópico é muito importante. Quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está fazendo alusão a eles não saírem de uma casa e indo para outra. Por quê? Porque, primeiro, se uma pessoa ela lhe oferta, te dá toda uma acomodação, alimentação, deixar você ter a sua higiene pessoal, tudo isso era ofertado àquelas pessoas que estavam em missão. Então, se você falasse para a pessoa, olha, eu vou para a casa do outro irmão que me chamou, a pessoa poderia ficar ofendida. Então, assim, você estava fazendo a obra de Deus, isso estava vindo como um retorno. Você estava tendo acomodação, você estava tendo alimentação e você estava podendo suprir as suas necessidades pessoais. Mas isso não é uma coisa definitiva e nem a longo prazo. Isso era uma coisa totalmente efêmera e provisória. Era exatamente no momento que você está ali fazendo a obra e passando por aquele local. Então, quando nós afirmamos que o obreiro é digno do seu trabalho, nos parece, e é uma coisa meio que trazida para um outro contexto, onde parece que assim, você faz a obra de Deus, então você é digno de receber por isso. Não é isso e nunca foi o que a Bíblia diz.
Então eu gostaria que você lesse a Bíblia depois. Querido, se você tiver dúvida, comente nesse vídeo, fale comigo, estaremos aqui sempre olhando seus comentários. Mas veja que Jesus em momento nenhum está afirmando ou até mesmo dando essa entonação para que pudéssemos abrir essa exceção. Bom, queridos, dando continuidade ao nosso estudo, mas antes de mais nada, querendo advertir o irmão e a irmã, já se inscreveu no canal? Bom, se já se inscreveu, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos, queridos, mandar para aquela pessoa que realmente precisa entender a palavra de Deus. Bom, queridos, eu acho muito interessante que quando Jesus enviou, é claro, evidente que Jesus sabia do resultado desse envio, com aquele propósito de preparar o caminho para o momento em que ele pessoalmente estaria naqueles lugares, seja cidades ou vilas. Mas olhe só, que antes de Jesus ir, ele acaba recebendo os 70 ou 72 que retornam. E a Bíblia declara que eles retornam com muita alegria. Eles acabam relatando a Jesus que até os demônios se submetiam a eles porque eles estavam fazendo a obra no nome de Jesus. Isso está na Bíblia em Lucas, no seu capítulo 10, verso 17. Bom, queridos, é uma alegria de sucesso, é uma alegria que parece conseguimos. E também o poder que eles experimentaram através desse ministério. Mas nós temos que experimentar também e temos que entender a resposta de Jesus a essa alegria, a esse relato daqueles seguidores que foram e retornaram. Jesus então compartilha, claro, ele fica alegre também, ele vai se alegrar com eles e vai mencionar que ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago. E ele aqui está indicando uma derrota espiritual do mal. Ele aqui está indicando que o mal ele já está subjugado. E ele também confirma o poder que ele lhes deu sobre o inimigo, que se encontra em Lucas 10, 19. No entanto, queridos, eu acho essa parte para mim é muito interessante, porque Jesus, apesar de se alegrar, apesar de falar sobre a derrota do mal, e apesar de passar para eles que ele, o Senhor, tinha dado autoridade a todos aqueles que estavam indo, Jesus vai fazer uma advertência que me parece que nós precisamos e muito observar. Jesus vai dizer que, olha, tudo bem que vocês fiquem felizes porque vocês estão tendo o poder para exercer sobre os espíritos malignos. Se alegrem. Mas existe uma alegria muito maior do qual vocês devem dar o devido valor. É de terem os seus nomes escritos no livro da vida, que se encontra em Lucas 10, no seu capítulo 10, verso 20. Bom, queridos, Jesus aqui ele dá uma correção. E Jesus aqui, ele tira o foco do orgulho, ele tira o foco para que as pessoas não se exaltassem, não estivessem fora do alvo correto, para que pudesse ali se manifestar a alegria da salvação e do relacionamento deles com o Eterno. Eu acho muito interessante nós entendermos isso e aqui podemos falar, a título de conclusão, que esse envio, essa obra que iniciou exatamente para poder trazer o que hoje é uma grande obra missionária que está em todo o mundo, que teve a continuidade com Paulo, que teve a continuidade com Barnabé, que teve a continuidade com muitos outros servos do Senhor, e que hoje nós podemos entender que é de fato sim uma grande obra, é que essa obra do envio, essa obra do enviar, ela é uma missão, mas ela também é uma preparação. É uma preparação não somente para quem vai, mas é uma preparação para que o caminho seja totalmente abençoado, para que o reino seja pregado. Também, queridos, nós podemos entender que o enviar também ele tem que estar em consonância com a dependência de Deus. Apesar de tudo, nós temos que ver que
ter sucesso na missão, ter sucesso no que faz, você às vezes conseguir ser até notório no meio cristão, é maravilhoso. Para quem tem esse objetivo, é maravilhoso. No entanto, você nunca pode esquecer que você depende do Eterno. E mais do que isso, você deve estar sim com a sua alegria focada, não naquilo que o Senhor lhe concedeu fazer, mas sim naquilo que você tem por herança. É você ter o seu nome escrito no livro da vida. E por último lugar, queridos, não podemos esquecer que a comunidade e parceria é trabalhar nesse foco de nunca imaginar que você é uma pessoa solitária para fazer a obra e nem tentar ser um solitário, mas fazer sempre tendo o apoio de alguém, seja o apoio espiritual, emocional, físico. Você deve estar sim fazendo com esse tipo de parceria para que não seja um esforço solitário, queridos. Não tente se esforçar dessa forma. O trabalho de Deus ele é feito em comunidade. E eu espero que essa palavra de hoje, ela não somente possa tocar o seu coração para entender que o Senhor envia, sim, mas Ele capacita, Ele traz, sim, cada vez mais o entendimento. E se hoje, por algum motivo, seja ele qualquer, que você não está exercendo a missão do ir, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida para que você possa retornar a esse caminho. E que a paz de Deus ela possa estar sobre ti e a sua família.